Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. A gente que vai ministrar a palavra, né? Vamos ver o horário, ele fica dando que a hora passa. Irmãos, cuidado com as orações que vocês fazem, porque o Senhor responde. Eu não pedi a Deus para estar pregando aqui na sede hoje, mas eu pedi para Ele me usar. E muitas vezes a gente, quando faz a nossa oração, a gente tem na nossa mente o nosso limite. E aí, quando Deus vai entregando as responsabilidades, a gente vai temendo, né? Porque eu disse, Senhor, chegar ali na sede, naquele culto alto, onde a gente vê todo mundo, né? Mas eis-me aqui. Quem vai falar com você não sou eu, é a palavra, é o Espírito Santo. Eu estou aqui para receber. Eu convido a igreja de pé para a gente ler, que está lá no livro de Juízes, uma palavra bem conhecida da igreja. Está lá no capítulo 4, bem conhecido, que fala da história de Débora. Vamos ler do 4 ao 8. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidone, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Amém? Amém. Aqui é a história bem conhecida. O povo de Israel, né, tinha desobedecido novamente, né, e o Senhor permitiu que Jabim tomasse conta daquele povo, e eles estavam ali numa servidão por 20 anos, e a palavra diz que Jabim massacrava o povo violentamente. Verdade. E o povo de Israel clamou. E a Bíblia vai falar que tinha uma mulher por nome de Débora, né, profetisa, esposa de Lapidone, e julgava a Israel. Ela se assentava embaixo de uma árvore e todos iam lá, né, se conversar com ela, pedir, né, intercessão a ela. E aquela mulher ajudava aquele povo. E o que eu vejo aqui com essa mulher, a gente vai ver dois personagens muito fortes aqui nessa palavra, que é Débora e Baraque. E hoje eu quero falar um pouco dos dois. E antes de começar a falar de Baraque, né, eu disse, que admiração por Baraque. Eu sempre escutava que Baraque, né, por ele ter dito a Débora que ele só ia enfrentar Sísera se ela fosse, muitos, né, diziam assim, que homem mole, por que ele fez isso? Mas quando eu estava lendo, eu disse, Senhor, que homem corajoso. Eu aprendi com esse homem, um Baraque. E voltando aqui para Débora, uma mulher que ela sabia exatamente a sua posição, né? Ela era uma mulher que ela era profetisa, esposa, né, de Lapidone, e ela servia. E o que eu acho interessante aqui é que está na ordem. Débora, ela era profeta, então ela tinha uma vida espiritual. Ela buscava Deus no seu secreto, né? Ela era esposa, ela tinha uma família organizada. Era uma mulher que, para ir servir, ela primeiro cuidava daquilo que era prioridade, que era estar na presença de Deus e cuidar da sua família. E muitas vezes a gente quer estar aqui, né, no púlpito, no microfone, e a nossa família está uma bagunça. Que nessa noite seja uma noite de reflexão, para que a gente possa colocar em ordem o que é prioridade. Talvez você disse, eu vou lá naquele culto, porque vai começar a semana, eu quero escutar uma palavra de Deus. E Deus está mandando uma palavra para você. Ele quer que você coloque, tem um ditado que diz, primeiro as primeiras coisas.
E Débora ali embaixo daquela árvore, cada um chegava contando a situação. E aquele homem, ele não fazia coisa boazinha, não. Era matando gente todo dia, oprimindo as mulheres, as crianças, era sangue, era perturbação. Imagina isso por 20 anos, igreja. Como estava a situação daquele povo? E Débora ali ajudando. E o que eu e você estamos fazendo por essa nação? Olha o recado. Como estamos ajudando? Porque não é muito diferente do que acontecia lá, não é com guerras, né? Mas é com a guerra do inimigo, as batalhas espirituais. Os jovens aí se perdendo, né? Muita gente no fundo do poço, com depressão, ansiedade, crise de pânico. E o que é que eu e você, como Débora, estamos fazendo por essa pessoa? Porque aqui é muito bom, né? A gente chegar aqui na igreja, sentar, tudo arrumadinho, uma aguinha, né? Já fiz a minha parte. E quando a gente sai daqui, o que é que eu e você estamos fazendo? Será que estamos priorizando servir? Porque servir não é aqui na igreja, não. A gente precisa servir ao necessitado. E muitas vezes servir ao necessitado não é com o teu dinheiro, não. Porque muitas vezes a gente acha que é dar uma cesta básica. Vai além, muito além. O Senhor quer que a gente se compadeça, que a gente verdadeiramente tenha amor por essas pessoas. Que a gente possa refletir. Hoje é um dia de domingo. Vamos enfrentar uma semana aí árdua. Cada um tem as suas demandas, né? Mas que o que é prioridade, você não esqueça. O seu trabalho é maravilhoso. Que Deus te abençoe, retribua mais ainda. Mas Ele não vai recompensar uma família destruída, uma vida espiritual destruída, né? Talvez você chegou aqui pedindo uma solução, um milagre. Deus tem. Deus tem solução para esse problema. Deus tem milagre, mas você funcionar. Aleluia! E Débora, sentada ali embaixo daquela árvore, a Bíblia vai dizer que ela manda chamar Baraque. E Baraque vai e ela diz a Baraque que Deus mandou ele subir, pegar 10.000 homens da tribo de Naphtali e de Zebulon e subir para o Monte Tabor. Que Deus ia entregar o exército de Císera na mão dele. E ele olhou para ela e disse: eu vou se você for. Se você não for, eu não irei. E ela disse assim para ele: eu vou, mas a honra de matar Císera não será tua, será de uma mulher. E eu estudando a Bíblia, por que ele agiu dessa forma? Porque ele não teve a coragem, ele era um guerreiro. Baraque não era qualquer homem, não. Ele era um militar, um guerreiro, ele armava as estratégias de guerra, ele estava na frente de tudo. E o Espírito Santo lhe falou, porque aquele guerreiro, ele estava vulnerável. A situação que ele estava enfrentando há 20 anos, porque a Bíblia é bem clara quando fala que o exército de Jabim tinha 900 carros de ferro. Os homens ficavam dentro. Como era que ele ia matar se ele não via nem os homens? Né? E aquele homem, ele estava vulnerável. E quantas vezes a gente não está assim? A multidão dos problemas é tão grande. A situação, você olha e é como aquele carro de ferro de Jesus. Não sei como fazer. Eu não dou conta. E eu quero dizer para mulheres e homens principalmente: homens, não tenham vergonha de falar das suas emoções. Cuide da sua emoção. Dizer que você precisa de ajuda não é feio, não. Porque um homem e a mulher, a gente tem uma responsabilidade em cada área da nossa vida. Mas o homem, como ele é provedor, sacerdote, ele ainda tem um peso maior, né? E muitas vezes eles não querem conversar com a esposa, contar que precisa de ajuda, não quer procurar um líder como um pastor, dizer: eu estou precisando, eu estou cansado. E foi o que Baraque fez. Quando ele disse a Débora: eu só vou se você for, Baraque, ele estava dizendo assim: a minha fé está inconstante. Eu estou cansado. Eu preciso de você, Débora. Porque Débora era referência naquela época. Ela não era qualquer coisa. A multidão de problemas muitas vezes
da gente, que a gente possa contar e dizer, me ajude, me direcione, né? E Baraque, eu disse, meu Deus, que admiração agora eu tenho por esse Baraque, porque o homem, ele foi corajoso. A atitude de Baraque muitos não têm, porque a gente se coloca naquela posição, né? Que eu sou o super-homem, eu sou a super-mulher, né? E não quer falar, mas você é feito de emoção. Deus, ele conhece a tua estrutura. E Baraque, quando ele disse, você vai entender que quando Débora disse assim a ele, eu vou com você, mas a honra não será tua, Baraque começou a se movimentar. Ele não ficou preocupado mais com aquela situação, porque ele sabia que podia contar com ela. E aí, Baraque vai. Baraque vai para o Monte Tabor, sobe com Débora e fica lá. Avisam a Císera que Baraque está lá no Monte Tabor, e Císera vai com a sua tropa, seus carros de ferro, lá para o rio Quizon, né? E Débora diz a Baraque, que ela diz assim, agora o Senhor te entregou o exército de Císera nas tuas mãos. Para mim, ela estava dizendo assim, Baraque, agora você está pronto. Você está preparado. A força que eu tinha para te dar, eu já te dei. O Senhor já entregou. Porque se você ler no capítulo 7, vai dizer que o Senhor entregará. No versículo 14, ela diz, o Senhor entregou. Como a fé de Baraque estava inconstante, ele precisava ter uma certeza que ele ia ter vitória. E quantas vezes não é assim comigo, com você? Eu mesmo, para ter uma resposta de Deus, eu peço tanta confirmação. Não sei se vocês são assim, né? E a gente vai ver também um outro homem na Bíblia, Gideão. Gideão, ele temeu. Quantas confirmações Gideão não pediu a Deus para saber se realmente ele ia livrar, né, aquele povo? Foi contado aqui, né, que Deus conta para os corajosos. Né? E muitas vezes a gente está assim, com a nossa fé oscilando. Será que hoje você está aqui assim? Senhor, minha fé está oscilando. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu estou tão fraquinho, eu estou tão fraquinha. A multidão está tão alta, né? Os carros de ferro estão aí tão fortes, eu não estou conseguindo. Mas o Senhor, ele é misericórdia na nossa vida. Porque ele nos fez de alma, corpo e espírito. E eu quero te dizer que o Senhor, ele se preocupa com as suas emoções. Ele sabe que você está precisando. Ele sabe da sua vulnerabilidade. Porque o nosso Deus, ele cuida da gente em tudo. Não pense que é só na obra, não. É em detalhes, é em coisas pequenininhas. E o Senhor, ele se importa comigo e com você. Obrigado, Senhor. E Baraque desceu com 10.000 homens atrás dele. E quando ele chegou lá embaixo, o Senhor entregou a vitória. Foi desse jeito. Graças a Deus. E aquele homem, ele não desceu com Débora. Ele subiu com ela, mas ele não desceu com ela. Porque naquele momento, ele disse, o apoio que eu precisava de você foi até aqui. Muito obrigada. Agora eu estou preparado para fazer a vontade do Senhor. Meu Deus. E hoje, que você é? Baraque ou Débora? Se você está na posição, né, de juíza, né, de uma mulher que está na frente da obra, olhe para os seus líderes. Olhe para o povo que você, para os seus liderados, porque muitos podem estar precisando. Às vezes, uma reação minha é algo interno que está dentro de mim que eu não sei falar. E aí as minhas emoções, ela gritam, né? Quando Baraque falou para Débora, eu não vou só, a emoção de Baraque gritou. Foi desse Porque jeito. um homem guerreiro falar aquilo, falava não. Era para ele já ter pego a ordem, vou embora e vou vencer essa guerra. Mas ele reconheceu que precisava de ajuda. Reconheça, jovem, que precisa de ajuda. Reconheça, mulher. Às vezes a caminhada é muito árdua e a gente não dá conta sozinha. Não é feio. Agora também não procure qualquer pessoa, né? Porque muitas vezes você vai contar dos seus problemas e as pessoas vão sair contando para outro. Não, peça direção a Deus, para que Deus levante alguém
Para lhe ajudar. O Senhor me trouxe aqui para falar com você nessa noite. Essa semana você já vai agir diferente. Porque esse peso que está nos teus ombros, que você não sabia como fazer, estava abalando a tua emoção, tirando o teu sono, te deixando ansioso, ansiosa, o Senhor está cuidando. E Ele me trouxe aqui para dizer isso para você. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de dizer, eu necessito. Porque o Senhor, se Ele quiser descer lá do céu e resolver isso, Ele vai resolver. Né? Mas o Senhor, Ele tem os anjos dele aqui na terra para nos ajudar. Né? E nós fomos levantados para isso, para servir, para fazer a diferença. E a Bíblia vai dizer que Baraque desceu, o Senhor entregou vitória, não vou me alongar por conta das horas. O Senhor deu vitória a Baraque, né? Ele já estava preparado, ele continuou fazendo. Ele foi mesmo com medo, ele só precisava de uma ajuda. A ajuda foi com ele. Chegou um momento que ele já estava pronto e ele continuou fazendo o que o Senhor pediu que ele fizesse. Porque o povo de Israel estava clamando. E quando o povo clama, o Senhor responde. Eu quero te dizer uma coisa: que se o Senhor te der uma ordem para você fazer algo e você disser que não vai fazer, Ele não vai deixar de fazer o que Ele tem para fazer, não. Ele vai levantar outro. Né? E aqui com Baraque, ele deixou Baraque ir. Mas como ele usou Débora, que ele não ia ter a honra de matar Sísera. E Sísera desceu daqueles carros, saiu correndo, entrou na tenda de Israel, né? E disse, ele tinha intimidade para entrar ali na tenda de Israel, porque o esposo de Israel, ele tinha aliança com Jabim. E ele entrou naquela tenda e ela disse, quando ele chegou assim, entre, não tenha medo. A estratégia de Israel foi maravilhosa com o homem dele. Não tenha medo. E ele foi, se deitou, ela pegou o lençol, entregou a ele, e ele disse assim, me dê água. Aí ela não deu água não, viu? Ela pegou leite e entregou para Sísera. E aí ele tomou um leitinho quentinho, estava cansado, né? Estava lutando, né? Fazendo as maldades dele. E aí ela cobriu ele novamente, e ele ainda disse assim a ela, se alguém aparecer por aí perguntando se tem alguém, diga que não tem não, viu? Ainda não deve ter. Diga que não tem não, viu? E ela foi, cobriu ele, quando ele estava dormindo num sono profundo, ela pegou a estaca e cravou na fonte, né, de Sísera. A Bíblia diz que a estaca passou, foi até o chão. E ali Sísera foi morto, o inimigo foi morto. E Baraque chegou procurando, ela disse, vem ver o homem que tu estava procurando? Aqui. Esse menino de Israel te afrontando, o Senhor já deu vitória. O Senhor já te deu estratégia. Porque o nosso Deus, quando o filho dele clama, ele responde. Muitas vezes ele demora porque ele está querendo ajeitar alguma coisinha, colocar na posição, colocar na ordem. Mas o Senhor não nos deixa sem vitória. Esse Deus, ele é muito lindo. E nessa noite você possa pedir a Deus estratégias para vencer. O Senhor já te deu. O Senhor já falou que você não está aguentando, não está suportando, procure alguém. Você precisa ajudar. Você não é super-homem nem super-mulher. Né? E haja como já é. Seja um homem ou uma mulher sábia. Mas o gigante é muito grande, não tem problema, porque quem vai fazer não é você. Quem entregou a vitória, quem derrotou o exército, não foi Baraque, foi o Senhor. Foi ele mesmo. E quem vai fazer não é você, é o Senhor. E você tem que estar em movimento, porque quando você começa a movimentar, Deus começa a agir. Assim mesmo. O Senhor disse ao povo